Fala aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um João Mais Entrevista. Estou aqui com Gabriel Amorim, que é procurador da República, e a gente vai conversar sobre a carreira. Essa carreira que para muita gente é assim, o suprassumo, para muita gente é meio desconhecido exatamente o que um procurador da República faz, enfim, uma carreira que mexe aí com o imaginário. Gabriel, meu querido, mais uma vez, obrigado. Não é a sua primeira entrevista, já tem outra entrevista aqui, né, tua, sobre a tua trajetória. Hoje a gente vai falar sobre a tua carreira, cara. Obrigado aí de novo por ter aceitado participar da entrevista. Fala, João. Primeiramente, eu que agradeço mais um convite. O ênfase fez parte da minha trajetória nessa vida dos concursos. Foi o primeiro curso, né, que eu peguei, fiz e que montei os meus cadernos, meu material. Então, sempre com muito carinho, muita gratidão, eu venho aqui nessa interlocução com ênfase e tamo aí. Legal, legal. E dos dois lados agora, né? Você já teve do lado de lá, né? Agora do lado de cá, dando aula no ênfase, né? Enfim. Aliás, pessoal, eu estava conversando aqui um pouquinho antes de a gente começar a gravar e estava falando como a gente tem recebido feedbacks muito positivos das aulas do Gabriel em processo civil. Mas vamos lá, Gabriel. Procurador da República, cara. A primeira coisa que eu vou te fazer é uma pergunta meio básica até, mas que pode ser elucidativa para muita gente e para colocar a bola em jogo. Procurador da República pertence ao MPF. Dá uma visão geral para gente do Ministério Público Brasil, né? Assim, tem as divisões. Dessa visão aqui, para a galera se situar e onde está o Procurador da República. Bem, a gente está procurando a República. Essa piadinha, ela não podia deixar de fazer, né? Que eu É. acho que é melhor do que procurar o trabalho, né? Brincadeira. O MPT está no Boa. nosso coração também. Gente, brincadeira à Legal. parte, assim, o MPF ele é um concurso só, mas você pode atuar em todo o Brasil. A carreira é única, né? Como é de Polícia Federal, de AGU, PFN. A magistratura é um pouco diferente, tem as regiões, as provas são por regiões, você faz a prova para aquela região específica e você fica ou faz a permuta. Então a gente faz uma prova nacional, você pode parar em qualquer canto do país. É óbvio que as vagas iniciais, para quem começa na carreira, são vagas no norte e especialmente na Amazônia Legal. Então você tem uma vaga ou outra no centro-oeste, Mato Grosso do Sul, mais região de fronteira e especialmente Amazônia Legal. E a gente trabalha ou nas procuradorias da República, que são as unidades nas capitais, que, dependendo do lugar, tem as procuradorias regionais da República, onde estão os regionais, que já é a segunda escadinha da carreira, e nas procuradorias da República nos municípios, nas PRMs, né, aqueles municípios que não são capitais. A carreira hoje ela estava no momento de concentração, então o MPF durante muito tempo se capilarizou acompanhando a Justiça Federal, então criou muitas PRMs em cidades do interior, cidades pequenas, mas desde, se não me engano, do teto de gastos, o MPF vem se recolhendo e encerrando, fechando PRMs de interior. Então, hoje, a maior parte dos colegas ficam em capitais ou cidades próximas a capitais. Isso torna a carreira mais atraente para os candidatos, porque você já tem o benefício de começar a sua carreira em uma cidade próxima de aeroporto, mais estruturada, e isso acaba pesando para muita gente, especialmente para quem tem filho pequeno, que tem já uma família. Isso pesa bastante. Então, quem vai começar hoje no MPF, no Ministério Federal, vai começar na Amazônia. E eu estou aqui em Rondônia já há 2 anos. Tem os seus prós, tem os seus contras. O trabalho aqui eu acho desafiador. E para quem gosta de desafios como eu, se sente realizado em fazer um trabalho complexo e altamente relevante para a sociedade. Trabalho com meio ambiente na Amazônia, então eu não podia estar num lugar mais desafiador. E o sentimento de realização pessoal, fazer um trabalho importante e conhecer o Brasil, porque eu sou do Rio de Janeiro, morei no Espírito Santo, e eu saio do Sudeste para conhecer as profundezas da floresta amazônica. Isso não tem preço. Essa experiência de vida
eu tenho certeza que eu vou levar para sempre, inclusive quando eu me remover para mais perto da minha família, que há uma perspectiva de retorno. Todo mundo que vem para um lugar distante, inicialmente, pelo menos, tem uma perspectiva de voltar para perto de casa, e na nossa carreira isso é possível. Demora um pouquinho para voltar para um eixo sul-sudeste, até mesmo para litoral, incluindo o Nordeste, mas está no horizonte meu e de Legal, dos colegas. legal. Então você falou que, assim, o primeiro degrau nessa escada da carreira é Procuradoria Pública, depois Procurador Regional, e aí você não citou, mas só complementando, aí vem o subprocurador, os subprocuradores gerais, enfim. O que faz um procurador da República? Eu sei que a pergunta é uma pergunta cruel, né? Porque assim, a gente poderia ficar aqui, é uma aula, né? Seriam 3 horas de aula, mas assim, Tá? obviamente, no contexto de uma entrevista, como é que você pode sintetizar para a gente as grandes áreas? Você falou um pouco da sua, né? Mas expandindo, onde um procurador da República potencialmente pode trabalhar? Eu vou começar sintetizando, depois eu vou aprofundar um pouco. Tá, Basicamente, a gente tem duas áreas, resumindo bastante: a área criminal e a área civil. Então, na área penal, a gente faz a parte da acusação no processo penal junto à Justiça Federal. A gente acompanha os inquéritos da Polícia Federal, inclusive exercendo um controle externo da atividade policial, e a gente forma a opinião delicti e oferece a ação penal ou promove o arquivamento e atua durante o processo penal nessa parte de acusação do processo penal de crimes federais, que eu acho, a depender do crime, né, uma atuação bastante importante, estratégica. E a outra área, a área civil, é uma área propriamente mais de tutela coletiva. Obviamente, o MPF tem atribuição para atuar como fiscal da ordem jurídica em processos que envolvem incapazes, isso existe, mas não é uma área que a gente tem uma energia institucional muito dedicada. Mas a parte de tutela coletiva, a gente tem muitos procuradores e um foco muito grande do MPF. E a tutela coletiva na área civil, a gente vai desde indígenas, populações tradicionais, defesa do meio ambiente, consumidor, ordem econômica, saúde, educação, combate à improbidade administrativa. Então, é uma área muito vasta em que o MPF exerce essa fiscalização civil da sociedade e dos órgãos públicos, que particularmente é a área que eu mais me identifico. Eu decidi estudar para o MPF pensando em trabalhar com populações tradicionais, povos indígenas, que sempre foi uma cara, um destaque muito forte do MPF. Tive professores na UERJ, onde eu estudei, que falavam muito bem do MPF nessa área, Daniel Sarmento, por exemplo. Mas eu entrei e fui trabalhar com o meio ambiente e hoje eu sou apaixonado pelo meio ambiente. E aí, só para agora detalhar um pouco, a gente tem 7 câmaras temáticas e mais a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. Então, as câmaras criminais são a segunda, a quinta e a sétima. A segunda são para crimes gerais, crimes comuns, federais, obviamente. A quinta, combate à improbidade, pega tanto a ação de improbidade administrativa como combate à corrupção e aí crimes contra a administração pública. E a sétima é controle externo da atividade policial, envolve investigação de crimes cometidos por policiais, investigação, fiscalização de presídios federais. A parte civil, de tutela coletiva, a gente tem, só reformulando, a quarta Câmara também tem atribuição criminal para crimes ambientais. Mas essa Câmara ela é híbrida, porque ela tem atribuição criminal, mas também de tutela coletiva na parte ambiental. Nós temos a primeira Câmara, que trabalha com direitos sociais e controle de atos administrativos. Então, fiscaliza hospitais públicos federais, universidades públicas federais, institutos federais, trabalha com direitos sociais. Geralmente, o colega que trabalha na primeira Câmara também pega a atribuição de PFDC ou PRDC, que é o Procurador Federal dos Direitos do Cidadão,
como se fosse mais uma Câmara temática, que nas capitais é o Procurador Regional dos Direitos do Cidadão, PRDC, e nas PRMs é o PDC, Procurador dos Direitos do Cidadão, que basicamente trabalha com direitos humanos. E é um ouvidor, basicamente um ouvidor da sociedade, como um defensor del pueblo na Espanha, e faz um papel de fazer uma interlocução da sociedade com empresas, com o poder público, e tem uma atribuição mais ampla, podendo, inclusive, investigar questões fora da área federal. Ele não pode judicializar fora da área federal, mas ele pode abrir investigações e tentar fazer acordos, recomendações para resolver algumas questões de direitos humanos, serviço público. A segunda Câmara, eu falei, a terceira Câmara é uma Câmara que trabalha com o consumidor e ordem econômica. A gente tem um representante junto ao CAD. O MPF tem essas peculiaridades que muitos de nós temos cadeiras em órgãos do governo. Né? O CAD, a gente tem uma cadeira, acho que no CONAMA a gente tem uma cadeira. A gente não tem o voto, mas a gente está ali fiscalizando e podendo se manifestar. Então, a terceira Câmara é Consumidor, Ordem Econômica. A quarta Câmara tem atribuição criminal, ambiental e civil-ambiental. Então, faz desde a parte de propositura de ação penal de crimes ambientais, mas também abre investigações, inquérito civil público e ações civis públicas na parte ambiental para reparar danos ambientais. Eu trabalho muito com isso aqui na Amazônia. A sexta Câmara, também uma Câmara que está no meu coração, trabalha com indígenas e populações tradicionais. Então, a gente tem os indígenas, que são populações tradicionais, mas também temos quilombolas, ribeirinhos, ciganos. Todos esses povos tradicionais são, de certa forma, atendidos pelo Ministério Público Federal. A gente tem uma dedicação exclusiva a eles. E a sétima Câmara, eu falei, o controle externo da atividade policial. São as áreas temáticas do MPF. E o interessante, assim, é muito legal porque, óbvio que quem, de repente, já está estudando há mais tempo, já está um pouco mais familiarizado com o que você falou, mas para quem está começando, de repente, há não muito tempo, está abrindo aqui, está descortinando uma série de possibilidades de atuação no MPF que não são tão conhecidas, né, assim, no básico, né? Então, aquela ideia de que o membro do Ministério Público ele atua na área criminal apenas acusando, no MPF, eu ia falar percentualmente, mas não quero ser leviano, mas talvez seja, sei lá, 20, 30%, estou chutando, né? De toda a atuação do MPF, porque na verdade vai muitíssimo além disso, né? Falando do aspecto um pouco mais, eu ia brincar aqui, eu ia falar assim, um aspecto um pouco mais mundano, né? Menos assim, menos sublime, mas olhando para o aspecto prático, assim. Você já falou da tua realidade, já falou da realidade de ir para interior ou regiões mais remotas, né? E leva um tempo para depois você chegar em grandes capitais ou grandes centros, né? Em termos remuneratórios, né? Como é que é o subsídio do IPF? E aí, galera, você já sabe, né? Quando eu faço essa pergunta, a pergunta não é para ser indelicado em relação à realidade do Gabriel, mas ele falando numa perspectiva institucional, como está posicionado o IPF nesse âmbito de subsídio, né? E aí eu vou te deixar à vontade, Gabriel. Claro. Esse é um tema muito importante. Acho que tem que entrar na conta, no cálculo de qualquer candidato. Mas, João, só um parênteses, assim, quando eu estudava para concurso, estava ali com o leque aberto, defensor público, promotor, juiz, AGU, que seja, né? Todos os salários eram salários altos em relação, né, a outras profissões e seriam salários satisfatórios, são salários satisfatórios em qualquer situação. No MPF, isso não foge à realidade, né? Não foge à regra, na verdade. Então, o salário é um salário que quem estava na advocacia, começando, muda a vida da pessoa, que você já chega num patamar de remuneração que você conseguiria no mercado privado depois de 10, às vezes 20 anos
se dedicando na advocacia ou numa empresa. E, assim, dada a importância da função, eu entendo que deve ser isso mesmo. Você tem que ter uma remuneração alta, confortável, para que o membro do Ministério Público ou um juiz tenha essa independência e para atuar, inclusive, contra pessoas grandes na sociedade. A gente enfrenta, às vezes, empresas grandes, pessoas poderosas. Então, esse conforto financeiro, ele cumpre a Constituição na medida também que confere essa independência para o membro agir sem essas preocupações financeiras. Agora, a gente acompanha os debates no Congresso sobre esses super salários, e a bem da verdade é que a gente tem muitas carreiras, inclusive as estaduais, as federais, que têm essas verbas indenizatórias. E aí é o grande gargalo. Tudo que acontece na área federal, tanto para a magistratura quanto para o Ministério Público, a gente tem uma fiscalização muito ativa da mídia e do Congresso. Isso é verdade, acontece assim. Qualquer verba que seja instalada hoje para o MPF tem uma notícia que vai criticar. O mesmo não acontece com a mesma ênfase para as áreas estaduais. Então, pessoa que vai entrar hoje no MPF, saiba que a nossa amplitude remuneratória ela não é igual a uma realidade de ministérios públicos estaduais e juízes estaduais. Mas, mesmo assim, existem verbas indenizatórias que também aumentam o salário básico. E que isso está em discussão até no Congresso, sobre aquela proposta de limitar as verbas indenizatórias. Né? Acompanhamos isso. Agora, uma questão pessoal minha, ética e moral própria. Tá? Eu sei que tem colegas que pensam diferente de mim, e essa questão salarial sempre é muito polêmica internamente às carreiras. Quando eu estava na faculdade e eu percebi que os meus professores que estavam nas carreiras tinham salários muito altos, né? E eu olhava para minha casa, para minha família, para os meus pais e via que, por mais esforçados que eles fossem, por não estar na área do direito, não tinham, né, essa realidade econômica, eu sempre achei muito injusta a remuneração, a disparidade remuneratória dessas carreiras jurídicas em relação a outras carreiras muito importantes da sociedade. Como professor, por exemplo. Minha mãe é professora. Nunca ela ter uma realidade próxima das nossas carreiras jurídicas. Então, sempre foi uma questão ética para mim, sabe? E na época de faculdade, eu falava, eu vou renunciar à parte do salário, tinha essa visão mais romântica. Hoje eu não tenho essa visão romântica. Mas, entendendo que a estrutura remuneratória é injusta quando comparada com a realidade da população brasileira, eu tento compensar isso na minha vida particular e ser bênção para outras pessoas. Então, eu procuro ser canal de bênção financeira para a vida de pessoas que não tiveram a mesma oportunidade para estudar. E eu sei que isso não resolve a estrutura do problema, mas pelo menos é uma questão ética que eu resolvo internamente. Eu acho que não é o principal problema do país, os supersalários. Não vai resolver o problema do país, não vai resolver o problema do gasto público. Mas, comparando com um salário mínimo de R$ 1.500, é uma posição de privilégio e disso eu não tenho nenhuma dúvida. Então, tentar converter essa posição de privilégio minimamente em uma bênção financeira para outras pessoas, e aí eu digo até de fora da família, porque você fazer um benefício para sua mãe, para seu pai, isso não sai de você, né? Não sai do teu entorno. Agora, levar esse benefício para alguém de fora é algo que, pelo menos, você está compensando de alguma forma. Então, se isso é um problema moral para algumas pessoas, eu sei que essa é uma solução. Alguns colegas, poucos hoje em dia, chegam a renunciar à verba, assim, não acho que seja eficiente, né? Mas já vi colegas com essa postura. A questão é que é um pleito que alguns colegas acham que recebem pouco, e eu não posso deixar de ignorar isso, então vai ter gente que vai ouvir essa entrevista e vai ficar revoltado comigo, porque acha que o MPF está recebendo pouco.
em virtude do que recebia no passado. Mas eu acho que essas pessoas estão descoladas da realidade do povo brasileiro. Não recebe pouco, o salário é bom, mudou a minha vida, assim, radicalmente. Eu tinha um bom salário na advocacia. Tinha uma vida satisfatória, assim. Estava satisfeito. E vim. Lógico que a questão financeira ela atrai. Atrai. Você pode viajar mais. Você tem, 60 dias de férias, que é outra questão que eu acho que que é uma injustiça estrutural aí. Mas eu viria para o MPF pela vocação, se me pagassem metade do que eu ganho hoje, sem 2 férias por ano, eu viria por uma questão de vocação. E qual é o recado que eu quero deixar? Venha para o MPF se você for vocacionado. Quer ganhar dinheiro hoje? Você vai ganhar mais dinheiro em outras carreiras. Se quer, abre o portal da transparência, você vai ver. Eu estou satisfeito, mas a gente tem que ter colegas que abracem a luta e que foquem no trabalho, né? Porque tem gente que está mais focado em receber as verbas e para mim, assim, é acessório. Entendi. Cara, vamos lá, você falou muitas coisas que eu achei muito legal. Esse conceito que você trouxe de ser bênção financeira para outras pessoas, né? Assim, que é um princípio da generosidade, né? Você recebe, você dá, e aí aquilo que você dá volta para você, né? Não no sentido egoísta da palavra, né? Tipo assim, vou dar para receber de volta. Não, mas você dá, você dá o bem, né, cara? E isso de alguma forma vai voltar para você, né? Sempre volta, né? Muito legal. Parabéns, cara. Parabéns aí por essa postura. É, achei legal o que você falou sobre ser satisfatório, mas talvez o elemento vocacional seja talvez o principal critério, porque a gente não vou falar gente, vou falar eu, né? Eu já vi muita gente que entra numa carreira que é uma carreira do sonho, tem ali uma estrutura remuneratória maravilhosa, mas é infeliz, né? Porque não se identifica com aquele trabalho, né? Assim, não sente que está fazendo nada que contribua. Então, é, e é legal essa entrevista porque você trazendo o que as câmaras fazem, onde o procurador pode atuar, a pessoa pode falar assim, cara, é isso que eu quero fazer, né? Deixa eu te fazer uma outra pergunta, cara, que é o seguinte: se você puder, essa galera, pergunta não antecipada, tô fazendo aqui agora, né? Cara, se consegue lembrar nesses teus 2 anos, o que 3 anos, na verdade, né? De 2. dois, nesses 2 anos, um caso que seja assim muito legal, sem entrar em óbvio, em detalhes, né, que de repente não possam ser falados, mas você fala assim, poxa, eu atuei nesse caso e o contexto foi mais ou menos esse, eu senti que eu fiz diferença, assim, uma coisa que seja legal, você fala assim, cara, pô, me deu orgulho de fazer isso, pô, eu fiquei realizado, satisfeito. Olha, tem muitos casos mesmo, assim, legais, mas que estão em andamento, que eu não vi o resultado. A gente começa uma investigação hoje e, de repente, você não vai colher os frutos daquilo. Você vai remover, vai entrar outro colega que vai pegar a ação no caminho. E, às vezes, tem casos que a gente começa, né? Eu não, né? Outros colegas começaram que eu herdei e que eu estou tocando. E pode ser É, que não termine, que venha outro colega. aham, Então, assim, do que eu vi de resultado, foi um caso aqui que outros colegas já tinham atuado e eu estava meio pegando o final dele. Estou ainda acompanhando esse desfecho dele, que foi uma compensação ambiental, onde foi construído um museu, foi reformado um museu, o museu mais importante aqui de Porto Velho, Rondônia, que é o Museu da Estrada de Ferro, Madeira Mamoré. E muita gente boa trabalhou, tá? Né? Eu não sou responsável por nem 1% do que está ali, sabe? Mas eu tive uma participação importante nesse final, porque a obra estava pronta, é um complexo lindo, sabe? As pessoas hoje vão lá, tem música ao vivo, que foi inspirado na estação Docas de Belém do Pará. E aqui a gente não tinha nada, ali na beira do rio, coisa linda, sabe? E aí estava um impasse entre a prefeitura, a empresa concessionária que fez a obra, quer explorar o lugar, a Superintendência de Patrimônio da União e o IFAM.
A prefeitura, por razões políticas, até queria abrir quanto antes. A empresa não queria abrir, todo mundo queria abrir, mas a empresa não queria abrir por conta de uma falta de perspectiva de ganho. Tinha uma discussão de uma taxa que foi cobrada, e uma discussão contratual. E aí, numa negociação lá no MPF, que eu chamei as partes, vieram todas as partes, com a ajuda do IFAM, com a ajuda do promotor de justiça estadual, a gente conseguiu uma composição, um acordo, que foi assim, a cláusula que permitiu a abertura foi sugerida por mim na hora, né? Entendendo os interesses em jogo, eu consegui propor que a prefeitura assumisse a gestão por 3 meses daquele complexo. E depois de 3 meses, a empresa assumiria. E aí, dividindo os custos de limpeza, segurança, porque a empresa não queria ter esse custo sem ter receita, enfim. E aí a coisa aconteceu, houve uma cerimônia, fui convidado, e hoje o patrimônio foi entregue. Assim. Eu reputo assim, a minha contribuição foi menos que 1%, a coisa estava feita já. Né? Trabalho de outros procuradores, trabalho do IFAM, mas eu tive uma intervenção, tanto de chamar a reunião quanto de propor o acordo, que foi importante no final e que eu me senti orgulhoso de participar a muitas mãos dessa conquista. E eu aprendi isso, só terminando, na advocacia, porque eu fiz muitos acordos na advocacia, caso de família, consumidor, fui juiz leigo, então eu entendo que essa experiência na advocacia me fez desenvolver algumas habilidades negociais. Então, eu consegui Legal. mapear o interesse de uma parte, o interesse da outra, e costurei um acordo que atendesse mais ou menos o interesse das duas ali. E a coisa foi. Maravilha, cara. Pô, parabéns, cara, muito legal. E olha que legal, né, pessoal, é uma posição, proativa, né, no sentido mais elegante e bacana da palavra, né, de você tomar mesmo a iniciativa e causar um impacto muito bacana para a sociedade. Cara, Gabriel, chegando aqui para o final, quero, pô, te agradecer mais uma vez. Pessoal, a carreira do MPF é uma carreira muito legal, causa um impacto, assim, fenomenal na sociedade em diversos aspectos. Tem algumas coisas que chegam mais para a mídia do que outras, mas o trabalho que é feito é um trabalho muito sólido. A gente terminou não entrando nisso, até por causa do tempo, mas a estrutura de pessoal do MPF é uma estrutura muito boa, né? Eu não estou falando só dos procuradores da República, estou falando de todo o corpo de funcionários do MPF, o que permite que o trabalho seja um trabalho realmente muito bem feito, né? Sim, assim, eu tenho um gabinete de pessoas muito boas, assim, suficiente. É, antigamente não era, a gente às vezes tem que brigar por recursos internamente. No norte, a gente tem um pouco menos de atenção do resto do país, mas ainda assim no norte, comparando com algumas promotorias de interior, acho que o MPF se destaca. Se eu pudesse dar um recadinho final, João, Isso que eu ia te falar, a última mensagem é sua. obrigado. Olha, quando eu estava passando nos concursos, eu fiquei muito balançado entre a magistratura federal e o MPF. E aí eu tive que ponderar, conversei com várias pessoas, juízes federais, procuradores da República, colegas do direito, e o juiz, ele decide, você tem, às vezes, um impacto maior, direto, né, que você decide, você consegue alterar mais a realidade, mas você não tem a possibilidade de ser ativo, como é o Ministério Público. Então, coisas que eu gosto muito de fazer. Eu abro uma investigação, eu estou vendo uma notícia e eu posso instaurar uma investigação a partir de uma notícia que eu vi. Eu posso requisitar informações dos órgãos públicos, vem dados, eu peço para tratar os dados. E o mais legal de tudo, às vezes eu vou em loco. Então, notícia que contaminou um rio, tal de agrotóxicos. Eu dou um despacho, vou lá na aldeia indígena, vou no rio, navego pelo rio, entro na mata e eu vou com segurança. A gente vai, faz a apuração, tira foto, faz o vídeo, colhe depoimento. A gente pode pedir para os órgãos públicos fazer isso, né? O órgão ambiental fazer. Mas quando faz e não é muito bem feito, a gente não está satisfeito, a gente vai lá, vai em loco. E eu, na floresta amazônica, conhecendo ribeirinho, indígenas, navegando pelos rios, cara, isso aí é incrível. E como juiz, eu teria menos essa possibilidade no meu dia a dia. Muito bacana. Então, galera, quem quer ter uma carreira
mais, eu usar uma expressão mais aguerrida, mas entenda o termo aguerrido, pessoal, no sentido bom, né, assim, essa combatividade, né, a favor do direito, a favor da justiça, a favor da coletividade é muito, muito, muito bacana. Cara, valeu. Pessoal, então não se esquece de dar aqueles 3 Cs, né? Curtir, comentar e compartilhar essa entrevista, porque eu sei que deixou uma pulguinha atrás da orelha aí para te inspirar e pensar melhor no IPF, ou você que já estava sonhando no IPF, ter a convicção, o fortalecimento, corroborar essa convicção de entrar para o IPF. Valeu, pessoal. Abraço. Valeu, Gabriel. Obrigado, cara.